Graça e paz, querido irmão, eu gostaria de convidar você para estudarmos juntos um texto da Palavra de Deus, que está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, que diz assim: Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. É natural a gente ouvir falar sobre direito, a gente prefere ouvir falar sobre os nossos direitos a ouvir falar sobre os nossos deveres. Mas eu gostaria, nessa mensagem de hoje, falar sobre os 3 deveres do crente. Nós gostamos de saber dos nossos direitos. Por exemplo, saber que nós somos filhos de Deus, saber que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo, saber que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Direitos que nós temos garantidos pelas promessas da palavra de Deus. E eu me lembro até de um pastor famoso nas redes sociais, na internet, que um dia ele falou que o crente gosta muito da caixinha da promessa. Aquela caixinha que você tira um versículo e ali tem uma promessa para a sua vida. Mas ele falou que estaria fazendo uma caixinha das responsabilidades e deveres do crente. Porque a gente não pode querer saber só dos direitos, só das promessas. Nós precisamos saber também das nossas responsabilidades. E quando a gente olha para a Bíblia, toda promessa ela tem uma condição antes. Então, precisamos conhecer as condições que Deus coloca para nos abençoar. E nesse versículo 28 de Efésios 4, Paulo fala de alguns deveres que nós temos. Aliás, todo o texto, Paulo está discipulando uma igreja, a igreja de Éfeso, aquela cidade idólatra, a cidade mais famosa da Ásia, porém uma cidade idólatra, e ali converteram muitas pessoas. E muitas vieram com costumes errados. E Paulo agora está ensinando a eles como um cristão, como um crente deve proceder. E por isso, eu acredito que essa mensagem seja relevante para nós também, em pleno século XXI, porque precisamos saber os nossos deveres no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como Paulo diz aos Filipenses, que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Qual é o primeiro dever do crente segundo o texto lido? Em primeiro lugar, o crente precisa ser honesto. Diz a palavra, aquele que furtava, não furte mais. Nós vivemos numa sociedade tão acostumada com as coisas erradas, que quando alguém quer fazer o que é certo, ele é criticado, ele é muitas vezes perseguido, ou talvez seja tido como alguém que quer ser melhor do que os outros. Por exemplo, quando um aluno cristão decide não colar e não dar cola, muitas vezes ele é mal visto pela classe. Muitas vezes ele é tido como uma pessoa que quer ser o melhor de todos, que não quer se misturar com ninguém, que quer dar lição de moral nas pessoas. Simplesmente ele está fazendo aquilo que é o seu dever. Mas as pessoas interpretam de outra maneira. A desonestidade hoje é algo normal, é algo natural. Nosso país é um país essencialmente corrupto. Vemos isso não apenas nas classes mais altas, na classe política, por exemplo. Vemos isso em todas as esferas da sociedade. Portanto, assim como os crentes de Éfeso precisavam de santificar as suas vidas na questão da honestidade, nós também precisamos corrigir aquilo que porventura esteja desagradando o Senhor. Nós temos alguns exemplos de desonestidade que pode ser praticado de uma forma natural. Por exemplo, o comerciante que explora no preço e usa balança enganosa. Provérbios 11, versículo 1 diz que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A balança enganosa, a desonestidade, tirar do outro, lesar o outro, é abominação ao Senhor. Forte, não? Às vezes nós achamos que é algo
que todo mundo faz, que é normal, que a gente aceita com naturalidade. Mas a Bíblia diz que é, para Deus, uma abominação. O empregado, por exemplo, que cruza os braços na hora do trabalho, que não quer trabalhar, que fica enrolando, ele está também furtando, ele está sendo desonesto. Quem compra fiado e não paga. Romanos 13:8, a Bíblia diz que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O crente não pode dever, o crente não pode deixar de pagar os seus compromissos. Quem pede emprestado e não devolve, Salmo 37:21 diz que o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Pegar emprestado e não devolver e não pagar não é coisa de crente, é coisa de ímpio. Abominação ao Senhor. Reter aquilo que pertence ao Senhor também é desonesto. Malaquias 3:8 diz: roubará o homem a Deus? Porventura vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deixar de entregar o que é do Senhor também é desonesto. Eu não estou falando acerca da legalidade do dízimo ou não, talvez você pense diferente. Porém, a Bíblia é clara que é necessário que o cristão contribua com a obra do Senhor. Contribua para o bem da obra, para o bem do próximo, para o bem da igreja, para o bem do coletivo. Isso é um mandamento. E quando nós sonegamos isso, quando deixamos de entregar aquilo que pertence ao Senhor, estamos também agindo com desonestidade. Mas, em segundo lugar, o segundo dever do crente é trabalhar. O versículo diz: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O segundo dever do crente é trabalhar. Trabalhar é uma condição essencial, não apenas para a nossa manutenção financeira, mas para que nós também encontremos um propósito, encontremos um motivo, uma forma de viver a nossa vida de maneira que seja edificante e construtiva. É uma realização. O trabalho é um princípio eterno. Deus trabalhou ao criar o mundo inteiro, ao criar o universo. O Senhor Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O quarto mandamento da lei de Deus não é apenas sobre o descanso. O quarto mandamento da lei de Deus diz: 6 dias trabalharás. A questão do trabalho é amplamente ensinada na Bíblia. O apóstolo Paulo diz, escrevendo a uma igreja também, a igreja de Tessalônica: aquele que não trabalha não deve comer. É necessário trabalhar. O que a falta do trabalho pode ocasionar na vida da pessoa? Pode ocasionar desordem. Eclesiastes 10:18 diz que pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. A falta de trabalho, a preguiça pode levar a pessoa, a sua vida, ficar em desordem, financeiramente, emocionalmente, na família, pode desordenar a vida da pessoa completamente. A falta do trabalho também pode levar à pobreza e à fome. O salmista, o Provérbios diz que a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem padecer fome. A falta de trabalho pode levar a pessoa a passar necessidades, privações materiais. E ociosidade também leva a outros pecados. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, falando sobre viúvas, Paulo diz de umas viúvas que não queriam trabalhar. Ele diz assim: além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. A falta de trabalho leva a pessoa a se intrometer na vida dos outros, a se preocupar com a vida dos outros. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase interessante, ele diz que aquele que não trabalha, dá trabalho. É dever do crente trabalhar. Davi, diz o texto da palavra de Deus, que ele deveria ter saído com o exército para
para as guerras, na época dos combates, das batalhas, ele não foi, ele ficou em casa. E ele então, naquela ociosidade, ele viu Batseba, ele desejou Batseba, ele adulterou com Batseba, ele pecou. Falta do trabalho, da ocupação. A falta de trabalho pode levar a outros pecados na vida. E em último lugar, a palavra de Deus também nos diz que nós temos mais um dever. É o dever de ser generoso. O versículo diz, para que tenha com que acudir ao necessitado. Generosidade é virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem. Além de ser honesto, além de trabalhar, o cristão também tem o dever de ajudar o próximo. O dever de ser generoso, de socorrer as pessoas. Pelo simples fato de você ser fiel nas suas contribuições, você entregar o dízimo, ofertas, você já está sendo generoso no sentido de que esse dinheiro vai servir para abençoar outras pessoas. É necessário fazermos a nossa parte, é necessário cumprirmos o nosso dever. Não podemos apenas receber. E olha bem que Paulo diz, a gente tem que trabalhar para ter com que suprir as nossas necessidades, mas também para ajudar o próximo. Essa é a visão. Não é acumular. Não é para dizer que eu tenho, para dizer que eu posso ter mais, que eu tenho mais capacidade de conquistar do que outros. Não. Se Deus me deu, é para compartilhar. Se Deus me deu, é para ajudar o próximo. Se Deus me deu, é para abençoar. A palavra de Deus diz que o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Provérbios 28, 27. Portanto, eu queria terminar essa mensagem deixando esses 3 deveres para você, cristão, crente no Senhor Jesus. O crente glorifica a Deus nesses 3 deveres. Ele tem que ser honesto, ele tem que trabalhar e ele tem que ser generoso, ajudando o próximo. Que Deus nos ajude a vivermos dessa maneira. Amém.